Bom, aqui, me apresentando primeiro, eu sou o Antônio, né? Acho que aqui eu ainda não conhecia só o Marcelos e a Maiara, a Juliana e acho que a Laís eu também não conheço. O resto eu já estou familiarizado, já conheço. Eu sou do Econatura e junto com o Gabriel, o Marcelos e a Maiara são convidados, eles são do Reapta Sustentabilidade. E a Carol é do Bi Colaborativa, nossa parceira nesse projeto que a gente começou é, lá em maio ou março, agora eu não lembro. Tá sem som, Carol. É, acho que Tá sem som, tá sem Carol. som. Eu tô aqui contando a vida. É, Foi antes, na verdade, a gente começou a conversar em março, acho que fevereiro, né? E daí a gente colocou em prática em março, logo quando começou a pandemia. Foi exatamente uma ou duas semanas antes de começar o isolamento total, mas o pessoal já estava preocupado já estava tendo todo o isolamento preventivo das pessoas mais organizadas. É. Mas Gente, espera aí, só um minutinho. pode falar. Ah, bom, então, mas aí então, pra quem tá vindo aqui participar a primeira vez, a ideia é um bate-papo descontraído. A ideia é que a gente não se prenda muito a formalidades. Eu e o Gabriel, a gente tem uma coisa que a gente gosta muito de falar, é que a gente não é detentor do conhecimento, a gente é o organizador do projeto junto com a Bicolaborativa, a gente traz convidados que conhecem bastante dos assuntos, mas a gente não quer que tenha essa ideia de que alguém aqui detém conhecimento, de que alguém aqui é mais importante do que o outro para essa conversa. A ideia é que a conversa seja todo mundo no mesmo nível de importância, com as suas vivências, suas experiências e os seus conhecimentos prévios de qualquer lugar. Contribua e participe. E a questão do ser descontraído, eu já vou falar desde cara, a gente já tinha isso programado antigamente. Aqui acabou de entrar a minha tia Itamara, que é uma das como que eu posso dizer, umas inspirações para esse projeto, na verdade, porque ela com o meu tio, eles fazem um cineclube também, que é todo domingo, todo o primeiro ou último domingo do mês, agora eu não lembro direito, já já ela fala pra gente, no Espaço Zé Mira, lá em Santana, aqui em São José, aonde eles fazem no final do domingo, no final do dia, e tem uma frasezinha lá no cartaz que eu adoro, que é vinhos são bem-vindos, ou seja, a ideia é ser uma coisa descontraída mesmo. Então, pra gente também aqui, a gente tem essa ideia, cerveja, vinho, quem quiser tomar um golinho para se descontrair aí na conversa, sinta-se à vontade, não tem problema nenhum. E hoje a gente vai falar do Capitão Fantástico. Se alguém aqui ainda não assistiu, recomendo muito que assista. Imagino que a maioria já assistiu, né? Então, acho que vai ser bem legal. E agora passar é, a bola para o Gabriel, para o Marcelo, para a Maiara e para a Carol, para eles se apresentarem também e falarem um pouquinho, a gente começar o debate, a discussão sobre o filme. Galera, só uma coisa. Se alguém quiser conversar, quiser falar alguma coisa, obviamente tá todo mundo liberado para falar a hora que quiser. Eu só peço que chame no chat ou abra o áudio e fale aqui, só pra gente saber que tem alguém querendo falar, pra gente poder se programar e todo mundo ter vez de fala normal, sem problema nenhum. Beleza? Gabriel? Então, para quem não me conhece também, eu sou parceiro do Antônio no Econatura, né? Com ele a gente colega de faculdade, acabamos criando o Econatura com a proposta que o Antônio falou de difundir conhecimento, mas de uma forma mais tranquila e fácil. E eu sou biólogo também, de formação, sou mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental e trabalhei um pouco com conservação e mais com parte de resíduos também. Eu acho que agora, antes da gente começar a passar a palavra para o Marcelo e para a Maiara, para eles se apresentarem o Rehabitat, e depois pode ser a Carol também para apresentar o BI. E aí a gente começa. Pode ser? Beleza. Então, o nosso projeto começou na faculdade também, né?
Foi. A Nós gente, somos biólogos, nós né? somos biólogos, a gente se conheceu na faculdade e, a permacultura surgiu na nossa vida, assim, a gente estava conversando e a gente não chegou ainda no consenso, né, de como. E ela abre muitos caminhos, né, que você enxerga e fala, nossa, a gente tem que plantar, a gente tem que ter uma casa bio construída, né, com menos impacto, o saneamento básico também, mais sustentável, né? E aí a gente falou assim, nossa, vamos com calma, né? Aí a gente começou a plantar, né? A gente alugou um lugar, começou a plantar, mas devido a alguns problemas com a casa, a gente teve que mudar. Então a gente sempre quis mostrar a nossa experiência como pessoas comuns, né? Que não sabem muito sobre uma cultura ainda, mas leem, pesquisam e que ainda, né, não fez nenhum um curso, né, assim, nossa, fez um curso e tá com diploma e tal. E é isso, a gente mostrar que dá para você plantar em casa, dá para você pensar assim, antes de comprar, para gerar menos resíduo, e fazer a colaboração, né? Acho que o nosso objetivo mesmo é mais mostrar para as pessoas que tem várias formas de fazer uma única coisa, sabe? Principalmente essa coisa, a gente conhece muita gente falando assim, eu não consigo ter uma horta por falta de espaço, eu não sei como começar a reduzir. A gente sempre fala assim, vai com calma, dá pra fazer dar um passo de cada vez, e que a gente consegue ir lá, né? Não dá pra gente simplesmente largar o nosso estilo de vida, jogar tudo no lixo e começar do zero, porque acho que isso é impossível, não vai nessa sociedade onde a gente vive. Mas tem um caminho e dá pra fazer. De pouquinho em pouquinho, né? Acho que chega lá, é isso, sabe? mostrar que dá pra ser mais sustentável no dia a dia, né? Com pequenas ações. É isso aí. Legal. Carol? Oi, gente, muito feliz que esse bate-papo está acontecendo. Então, eu estou aqui, né, representando a Bi Colaborativa, não sei, acho que nem todo mundo conhece, tem todo mundo que está aqui conhece. A Bi é um espaço criativo que trabalha com marcas autorais, marcas de produção autoral, né, de moda, decoração, cosméticos, e a gente também faz alguns eventos, né? A gente fazia muitas oficinas presenciais, então o cinema também acontecia aqui no nosso espaço, e a única sessão que teve foi muito legal, foi muito divertida, assim, né? Então, a gente está sempre se propondo a aprender e a levar conhecimento também para o nosso público. E aí, esse mês, a gente escolheu falar sobre sustentabilidade. A gente está tentando cada mês falar sobre um tema específico, e esse mês a gente propôs algumas atividades de sustentabilidade, sobre sustentabilidade, né? Então, amanhã não, sábado vai ter uma oficina de compostagem, então a gente vai fazer também uma live sobre reaproveitamento de alimentos, aí a gente vai falar hoje sobre o Capitão Fantástico, né? Então, assim, para aprender mesmo sobre isso, para debater, para levar conhecimento também para quem ainda não sabe. Então, estou muito empolgada. Esse filme é um dos meus filmes preferidos da vida, assim, eu amo esse filme demais, acho incrível. E sei que tem muita coisa para a gente debater aqui, né? E refletir sobre ele. Então, vamos lá. Obrigada por todo mundo, obrigada pela parceria dos meninos, principalmente. Galera, alguém quer se apresentar, quer falar um pouco de si mesmo? Não é obrigatório que ninguém fale de si mesmo, porque as pessoas têm vergonha, mas se alguém quiser falar um pouquinho de você, por que que tá aqui, por que escolheu participar dessa edição, se já viu o filme, o que achou do filme, uma primeira impressão, pra gente poder começar até o debate. Sinta-se à vontade, só liberar o áudio aí e falar. Vamos lá, gente. O legal aqui é que todo mundo participe. Ou vai ser igual nas minhas aulas, que os adolescentes não abrem o áudio de jeito nenhum. Ninguém quer conversar. Ninguém tem dúvidas. Tá todo mundo quietinho, tímido. Alguém aqui ainda não assistiu o filme?
Oi, gente, aqui é o Pedro, tudo bem? Irmão do Antônio. Eu ainda não assisti, então isso eu estou bastante interessado aí nas discussões, já ouvi falar muito bem, né, desse filme e tenho muita curiosidade, então estou aqui ansioso para ter algumas boas reflexões. Sei que é um filme que gera muitas reflexões e insights aí da nossa vida aí, né, nas cidades, com relação com a natureza, enfim, nas florestas. Então, isso que eu estou esperando aí, se eu conseguir hoje aqui entender um pouco mais, para depois ver o filme, vai ser muito bacana. Legal, Pedro. Itamara, você quer falar? Mandou um aqui ali no chat. Puder liberar o áudio. Eu gostei muito dessa iniciativa de vocês. É um prazer, gente. Eu sou a Itamara, tá? Sou tia do Antônio. Mais um parente. E eu gostei muito dessa iniciativa de vocês de unir cinema com essa coisa de ecologia, que tem tudo a ver. Muito obrigado, tia. E deixa eu ver aqui, saiu tudo aqui, saiu vocês. Saiu vocês da minha tela aqui. Vocês estão me vendo, né? Estamos sim. O filme é muito bacana, é a segunda vez que a gente assiste e a gente ficou de novo, é um filme que impacta, né? Pelo tema, suscita várias reflexões em vários temas, né? Família, poder e religião. Isso aí é um filme que não tem fim. Educação. Né? Educação, abuso, né? Sim. Será que aquele pai tinha direito de fazer aquilo? Será que não tinha? Né? Então, é um filme muito bacana para ser discutido, para ser explorado. Sim. Tem bastante coisa para falar sobre o filme. E o cinema, né, faz parte da nossa vida, a gente sempre foi cineclubista, então a hora que eu vi que você estava fazendo isso, eu gostei muito. Legal, Continue, porque tem muitos filmes que podem ser explorados e aproveitados, né, para esse momento que a gente está vivendo de repensar a vida. Então é isso, parabéns. Obrigado pelas palavras. Fabrício quer falar também, Fabrício? Ah, você não viu o filme ainda. Uhum. Beleza. Então, Flora quer falar? Flora quer falar? Acho que ela também não assistiu. Também não vi. Olá, Olá, Flora. Olá. tudo bem? Eu também sou irmã do Antônio, estou participando aqui a convite dele, porque a gente é muito ligado a essa questão do cinema mesmo, da parte cultural. Lógico que a gente sempre foi muito influenciado pelos nossos tios desde o começo. E a gente tem uma relação muito próxima com essa questão ambiental, eu e o Antônio. Eu tenho muito uma questão com a autonomia alimentar, né, de defender a questão da autonomia alimentar, e que está muito intrínseca ligada à ideia de consumo, de como a gente tem que reaprender a consumir. E esse filme, ele fala muito sobre isso, né, sobre as ideias dos parâmetros de consumo. Então, eu gostei muito desse filme também, assisti muito por conta disso. E aí, estou aqui para ver o debate e ver a análise das pessoas em relação a esse filme, para ver se tem algum insight que eu não tive quando eu assisti. É isso.
Legal, Flor. Mariana? Mari? Oi, gente, tudo bem? E aí, Mari, quanto tempo? Pois é, quanto tempo, saudade de você. Tudo bem por aí? Tudo certo. Eu fiquei muito feliz com a iniciativa de vocês, queria dar parabéns para vocês, né? Eu estudei com o Chaves, né, Antônio, e com o Gabriel na faculdade. Então eu também sou bióloga, só que diferente deles eu fiz licenciatura, me aventuro aí na educação. Estou há 7 anos atuando na educação pública e eu acho que todas as vezes que a gente pensa em metodologias de educação que chamem a atenção da juventude é muito interessante. E o cinema é um grande aliado nesse sentido, né? Eu acho que o cinema fala uma linguagem que a gente não consegue falar no cotidiano. Então eu me encanto por propostas assim, parabenizo e acho que vocês devem fazer mais. Sempre que eu puder participar, eu vou participar. Achei o filme incrível, eu não tinha assistido, apesar de ser um filme que eu sempre falava, nossa, preciso assistir esse filme, preciso assistir esse filme. E aí acabava sempre, né, na correria, ficando para depois. Eu achei muito interessante, acho que despertou em mim várias reflexões. E uma das principais reflexões que eu queria destacar, assim, né, nesse início de pensar as discussões que a gente pode fazer, é quando ele fala para a irmã dele, desculpa por eu não respeitar a maneira como você optou por criar os seus filhos. Só que o tempo inteiro no filme, ninguém faz isso por ele, né? Exatamente. Então, quando a gente pensa nessas opções, né, por que um pai que está vivendo nos moldes, né, entre aspas, normais da sociedade, ninguém julga as escolhas que ele faz, mas julgam essas escolhas que estão fora de um padrão normativo, né? Não tem como a gente falar uma questão de certo e errado, mas a gente precisa refletir sobre todas essas questões. E eu acho que o filme é muito rico mesmo, né? A gente pode ficar aqui discutindo sobre diversas coisas, ele tem uma amplitude muito grande. Então, acho que é isso. Parabéns de novo, meninos. Legal, Mari. Juliana, sua vez? Eu Olá. sou Juliana, eu acho que eu só conheço Gabriel, só ele que me conhece. Eu sou arquiteta de formação, mas não trabalho com isso, trabalho com cenografia, construo cenografia. Moro aqui em Caçapava, um pouco em São Paulo também, meio vale, capital ao mesmo tempo. E há uns 2 meses, agora com a pandemia, eu criei uma marca de macramê, que é a Nós, que está se tornando parceira aí da Econature. E acho que é isso, essa sou eu. Legal, Ju. Bom, eu tô aqui porque é isso, né, gente? É um filme muito bom mesmo, acho que é muito importante falar disso tudo. Eu não sou uma pessoa que leva uma vida bem sustentável, assim, para ser bem sincera. Gostaria muito de começar a levar cada vez mais, assim, então acho que é muito importante essa discussão para mesmo pegar ideias do dia a dia, assim, sabe, do que se pode fazer. Mas dentro da Nós, né, da marca, eu já criei ela pensando completamente nisso, então é interessante também trazer essas informações e essas vivências para a vida mesmo. Em relação ao filme, eu queria colocar aqui uma coisa também que me pega muito, essa inversão que normalmente quando você pensa em alguém da floresta, assim, você imagina alguém bruto, né? Essa coisa agressiva, não sei. E aí quando você fala de uma pessoa civilizada, você imagina alguém educado, culto, e eles fazem essa inversão, né, no filme, assim, que o Ben, ele o tempo todo busca um diálogo pacífico, né? Ele nunca responde a nenhuma agressão, nenhum nada, assim, sabe? Ele nunca mente, isso me pega muito também, da forma que ele conversa com os filhos, né? Que ele conta coisas que você fica, gente, isso é tão óbvio,
É assim que você fala com uma criança. Você conta a verdade e pronto. Acho que é isso. Acho que vai ser bem bacana essas conversas e discussões aí que a gente vai ter nesse tempinho. Legal, Ju. Valeu. Mais alguém aí quer falar alguma coisa? Acho que é legal só a gente, uma parte mais de organização, a gente estipular mais ou menos um tempo, só para a gente poder ter uma ideia, né? O que vocês acham? Tempo de fala, você quer dizer? Não, do bate-papo todo. Ah, tá. Até umas 8h30, 9 horas, mais ou menos, que isso? Sim. E aí, galera? Pode ser 8h30, mais ou menos? 8h30 para todo mundo. Mais uma horinha aqui? Então, beleza. Bom, já que todo mundo que queria se apresentar já se apresentou, quem é um pouco mais tímido e não quis, tudo bem. Vamos começar então. Quem quer começar puxando o primeiro ponto? Vocês querem falar da questão da civilidade? Vocês querem falar da... O Lúcio quer falar. Tio Lúcio, pode falar. Lúcio quer falar. Ele quer polemizar. Eu queria falar, na hora que eu entrei aqui, sentei na minha cadeira, eu escutei alguém falando que a gente tem que fazer alguma coisa. Eu acho que foi o Marcelo, quando falou que nós estamos aqui numa casa, nós temos que fazer alguma coisa. Não foi isso que você falou assim? No sentido de tem que fazer, né? Eu acho muito interessante essa ideia de ter que fazer, legal, mas assim, o próprio filme chega uma hora que ele fala que a esposa era budista sem ter o aspecto religioso, né? E o budismo, nesse sentido também, é aquela coisa famosa de ter o caminho do meio, né? Então, acho que a sabedoria é essa coisa do caminho do meio, né? Que talvez se ele tivesse colocado para os filhos já no início, não tivesse chegado no que chegou, né? Algumas rupturas, algumas coisas bem assim graves. E pegando a família, não lembro daqueles dois menininhos nerds lá, o que era mesmo? Era irmã dele. Eles são sobrinhos do bem. Isso, sobrinho. E o caminho do meio também seria legal para eles, né? Quer dizer, essa coisa de você seguir uma coisa, né, dessa maneira louca, né, é que eu acho que leva a coisa para uma coisa louca, né? Tanto que na minha concepção, no final do filme, eles estão no caminho do meio, né? Eles estão numa espécie de uma micro-agrovila, né, todos felizes, plantando, colhendo, né? E eles indo para a escola, né, no final, quer dizer, por aí, né? Quer dizer, isso que eu acho interessante, né? Quer dizer, primeiro se vai com uma ruptura do lado para chegar numa hora, tá bom, não é bem assim. E outra fala que me ficou muito impactante foi o filho mais velho dizer: pai, eu sei tudo, mas tudo que está nos livros, só, né? Eu não tenho vivência, eu não conheço o mundo, né? Então, isso que eu acho assim, muito interessante, né? Isso ensina muito, quer dizer, você pode seguir um caminho legal, você tem uma tendência, né, como a gente deve ter uma tendência mais consciente, mais ambientalista, mas também não precisa ir viver lá, escalar a montanha, que na minha idade, por exemplo, eu não ia pegar muito bem. Então, isso é para polemizar a primeira parte. Legal. E aí, Marcelos? E aí, Maiara? Quer falar? Eu acho que o que a Mari não tinha falado, mesmo da briga, né, entre as famílias e as pessoas que não se desculparem com ele, né, sobre isso. Pedir desculpa para ele, tipo, você queria assim, ok.
e tem uma parte do filme que o sogro ameaça de chamar a polícia, né, pra ele, porque quem a polícia vai acreditar? No hippie, né, no cara que tá vestido como um palhaço na visão dele, ou no sogro que é rico, que tem dinheiro. Então é uma coisa enraizada realmente na sociedade, né? As pessoas, elas lutam, algumas lutam por liberdade de expressão, mas tem que ser dentro de um quadradinho, né? Tem que ser sempre certinho, senão o sistema, ele oprime o que for diferente, né? Ele tende a pegar as pessoas que geralmente têm mais dinheiro e a deixar elas terem o poder de voz, né? Acho que é isso que é interessante também. E das crianças, é estranho porque as crianças, elas são poupadas de muitas coisas, né? Nossa, não pode falar a verdade pra criança, não pode falar da doença, não pode falar que ela se matou, que ela cometeu suicídio. Mas pode mostrar um videogame que é violento, sabe? Então fica meio que assim, você mente pra criança sobre coisas básicas, porque as pessoas morrem de doenças, é normal, né? Isso faz parte do ser vivo, as pessoas precisam morrer. E as crianças, elas vêm de videogames, elas têm a violência, ela é muito, como que eu posso falar, banalizada às vezes, né? Nessas questões de videogame e alguns filmes até. Então, inclusive, acredito que também não tem a necessidade das pessoas, né, como até foi falado aqui, do Lúcio falou, né, das pessoas irem viver no mato para conseguir, sabe, ter uma vida sustentável, se isolar, ter uma vida completamente na bolha. Isso eu acho também que não é muito saudável, porque a gente precisa, nós somos seres sociais, a gente precisa um do outro, né, para construir relações e afins. Juntos, né? São todos juntos, então acho que realmente tem aqui haver um equilíbrio na sustentabilidade, né, como você vai viver de uma forma menos agressiva e também de uma forma que a sociedade, né, então tem que sempre ter um equilíbrio, porque se você viver nos extremos, não dá certo. Os extremos nunca é bom, né? Não é bom. E eu ainda levanto um outro ponto aqui, que eu acho que a gente pode pensar com relação a isso de viver nos extremos ou não. Quando a gente pensa que o ser humano, ele já viveu de uma maneira muito semelhante ao que o Ben vive lá com os filhos dele. Obviamente, o ser humano não teve prédio, hospital e tudo desde sempre. A gente já viveu. O que mudou muito tudo isso, né? A Revolução Agrícola, né? Tem toda aquela história, quando a gente produziu alimento, a gente começou a ficar em vila, construir cidade, a população cresceu enormemente. A gente tem uma ideia de sustentabilidade, aí começa a ter uma ideia de que talvez a sustentabilidade seja um retorno a um modelo de vida um pouco mais primitivo. Eu acho que, para falar bem a verdade, aí agora é uma opinião mesmo, eu gosto de jogar essa opinião porque eu acho que ela pode render bastante polêmica também, que não adianta, se o ser humano voltar a um estado de vida primitivo, todo mundo voltasse a um estado de vida, de viver igual o Ben vive, talvez o impacto ambiental fosse ser maior do que ele é atualmente, porque a gente já tem uma população tão grande, que a gente tem que produzir para consumir. Hoje em dia não adianta mais a gente querer viver só de recursos da natureza, porque a natureza não vai providenciar para esse tamanho de população. Então até a gente pensar que retornar um estilo de vida um pouco mais primitivo, igual eu falei, é uma solução, para mim já não é mais solução. Isso aí já é carta fora do baralho. Para a gente conseguir manter o que a gente tem de mundo hoje, através do tamanho de população que a gente tem e tudo mais, e não só o tamanho de população, né? Adaptações físicas também, né? Nosso corpo passou por mudanças nesses milhares de anos que a gente sobrepuja a natureza. Então eu acho que a gente não tem mais como voltar mesmo. A ideia agora é a gente começar a pensar um jeito de viver com o que a gente tem de uma maneira melhor mesmo, assim, corrigir com o que a gente tem e tirar o máximo do mínimo, que é o que está faltando nesse momento, porque a gente só tem o mínimo agora, já não tem mais o máximo. Mari? Eu só queria fazer um adendo. A gente às vezes usa o termo primitivo como se fosse algo ruim. E eu não acho que seja, e eu também não acho que seja um retorno. A gente só pode voltar a alguma coisa quando a gente sai do mesmo ponto de partida. O ponto de partida agora é outro.
Então, eu acho que a gente precisa pensar a realidade a partir de agora. Então, mesmo se a gente tiver comportamentos semelhantes ao que a gente já teve na nossa história, não vai ser igual. A gente tem conhecimentos diferentes, a gente tem gostos diferentes, a gente tem propostas e propósitos de vida diferentes. Então, eu concordo muito com isso que você falou. Acho que é extremamente importante e retomo a ideia, é Lúcio mesmo, né? Do Lúcio, sobre a questão do caminho do meio. Mas eu também queria destacar uma coisa: só conhece o caminho do meio quem conhece os dois lados. Por exemplo, aquelas crianças, se elas nunca tiverem um convívio, os sobrinhos dele, um convívio com a natureza, elas nunca vão entender o caminho do meio entre brincar na natureza e brincar no celular, por exemplo. Então, o interessante é a gente pensar: a gente tem ofertado dois caminhos para que a gente encontre um caminho do meio? Ou a nossa cultura tem oferecido um caminho só como a verdade pura? Eu acho que o pensar é a partir dessa situação. Então, por exemplo, a Juliana falou disso, eu também concordo com ela na relação do repensar o que a gente pode fazer no nosso cotidiano, só que a gente só repensa porque a gente conhece os dois lados. A gente conhece o lado de entender o que é o consumismo, de se entender enquanto pessoa consumista, de se entender enquanto uma pessoa que pode impactar um pouco menos, né? Pode tentar transformar um pouco essa realidade. Mas é por isso, assim, por conhecer os dois lados, né? Então eu volto a falar, assim, né? E sempre vou puxar um pouco a sardinha relativa à educação, acho que por estar lá, né? Do quão é importante que as pessoas que participam do processo educacional, família, amigos, todos os ciclos, a educação formal e informal, ofertem uma variedade de coisas e pensem em despertar a reflexão e a criticidade nessas pessoas. Que elas vão fazer a opção delas. E realmente, nem todo mundo vai optar por escalar. Eu, por exemplo, zero. Se eu for escalar, já deu tudo errado, gente. Eu não preciso nem pensar em começar. Mas, quem sabe acampar? Acampar eu acho legal. Quem sabe viver em um lugar que seja mais da hora, né? Que eu consiga plantar. Isso aí eu já consigo. Então, eu acho que a gente tem que pensar principalmente em ofertar modelos diferentes, né? Que eu acho que essa é uma questão. É só isso. Flora? Desculpa, eu tô com um pouco de dificuldade, porque eu tô no celular. Mas, pensando nisso que acho que a Mariana falou, o que eu acho que o filme põe em conflito é exatamente essa questão, porque o pai também que está lá na floresta, ele não oferta tudo para os filhos. Os filhos não têm referência do que acontece na civilização fora da floresta. E aí, quando eles têm que sair, eles ficam em choque, em conflito com o que eles acreditam, né? Com o que eles querem para a vida deles. Então, e isso o filme questiona muito o tempo todo, né? Sobre a questão da referência, né? De como que os pais também impactam de uma forma muito forte na cabeça, né? Na construção social dos filhos, né? Sim. Gabriel? E pensando só para concluir, e pensando um pouco no que eu falei, né? Que a questão, por exemplo, da autonomia alimentar. A gente também tem uma construção social de que, apesar de a gente ter, hoje em dia, por exemplo, com a internet, muito acesso à informação, não necessariamente a gente chega nessa informação com clareza, né? Então, por exemplo, a gente se alimenta de uma forma muito ruim, não sabe por que está se alimentando de uma forma ruim, e ainda está sendo levado a acreditar que se alimenta bem. Entendeu? Porque a gente não... Mas o conhecimento está aí. Hoje em dia o conhecimento está aí. Mas a gente não consegue acessar ele de forma tão fácil, né? Porque a sociedade, ela constrói dessa forma para que a gente não tenha acesso a isso. Gabriel? Então, eu acho que isso também que a gente está falando cai no que a gente estava conversando antes também. São a criação de bolhas, né? Cada um cria sua bolha para escapar de uma realidade, em teoria, né? Ou criar a sua realidade, né? Então, o Ben tem a bolha dele, a família, a irmã dele tem uma bolha, o avô tem outra bolha, cada um tem o seu mundo e as suas realidades, e eles não querem compreender ou aceitar as realidades diferentes. O Ben da forma dele e os outros também da sua forma. Sempre que aparece, e isso fica mais evidente, é quando você vê eles
conversando ou falando, parece um momento de rompimento que vai romper a bolha, mas não rompe, porque eles não querem sair daquele local e sempre continua assim. E entra também essa questão que a Flora levantou da informação, é um pouco que ele mostra com os filhos também, né? O dar valor ao que realmente importa, porque ele mostra que não adianta ter 1000 informações e as pessoas não entenderem aquilo, compreenderem. Os meninos lá, eles têm todas os sobrinhos, né, no caso, eles têm toda a tecnologia, informação disponível, e mesmo assim eles não sabem o básico, que eram os direitos constitucionais deles, se eu não me engano. E os filhos dele, a menor filha dele, jovem, isolada do mundo, em teoria, tem a total concepção do que é os direitos dela e sabe fazer aquilo, interpretar aquilo de forma crítica, né, que é diferente, não é só a decoreba, como em teoria algumas pessoas acabam fazendo durante o ensino também. Eu acho que é isso. E aí, alguém quer falar alguma coisa? Eu queria. Vontade. Tá. A questão que eu acho realmente fundamental, que o assunto perpassou pela conversa já, mas na seguinte questão. Enquanto a gente tiver condição, inclusive às vezes econômica, intelectual, de apresentar as nossas posições para as pessoas e até para os filhos, quem tiver os filhos, né, quando tiver essa questão dessa educação plural, né, você norteando um pouco a tecnologia, norteando o que é um passeio no campo, para ser mais conciso. Porque, por exemplo, um exemplo básico que eu tenho de educação aqui na minha casa, por exemplo, da música, meu filho, quando nasceu, escutava Ângela Rorô, escutava rock, MPB, entendeu? E hoje eles têm um leque de gosto que não é... Ainda bem que naquela época não tinha axé, mas tudo bem, quem gosta de axé eu perdoo. Mas, então, quer dizer, é uma gama, por exemplo, na alimentação, eu tinha condições, então, sei lá, pega erva, não sei o que lá, giló, sabe, berinjela, tudo, quer dizer, hoje não tem alguém, um dos meus filhos, que assim, eu não gosto disso. Depois de um certo tempo, de certos anos, falar, eu não aprecio muito isso, prefiro aquilo. Então, essa oferta de possibilidades, né, que são infinitas, isso eu acho interessante, né, na questão da educação, né? E hoje em dia a gente tem que estar mais vigilante na questão da tecnologia, né? Porque a tecnologia também leva, às vezes, a uma falsa educação, né? Um falso conhecimento. Isso que é mais, acho até mais perigoso do que você ter os livros, claro, né? Então, a gente ofertando isso, estando sempre alerta para fazer esse tipo de decisão mesmo, acho isso muito importante. E hoje, né? E o que me pareceu daqueles 2 meninos lá, os que gostavam do videogame, parodiando, infelizmente, os nossos jovens de hoje, no Brasil principalmente, eles parecem analfabetos funcionais, né? Eles vão à escola, né? O cara fala, o que você vai... Tanto faz, né? Não sabia nem balbuciar o que uma coisa tão importante no sistema americano, que é aquela questão de direitos, né? É isso. Galera, então só aproveitando aqui, alguém tem mais alguma ponderação nesse caminho? Mariana? Eu queria falar só uma coisa, que eu acho que o que mais me chamou a atenção é porque nos Estados Unidos eles têm como obrigatoriedade uma matéria na escola para aprender sobre direitos civis. E é por isso que é tão impactante essa parte do filme. Eles não conhecerem uma coisa que eles passaram boa parte do tempo na escola, principalmente para aquele menino menor que é mais recente, essa matéria, e eles não entendem.
né? Eles não conseguem nem ter decorado aquilo, né? Porque quando você apresenta a... Vou colocar decoreba como uma solução, ela é imediatista. Então eu consigo decorar por um tempo. Mas depois de um tempo, se eu não significo aquilo, se aquilo não tem um significante para mim, aquilo vai embora. Então eu acho que o mais impactante em relação a demonstrar isso para a cultura americana é isso. Eles têm uma disciplina que trabalha essas coisas. Uma coisa que o nosso país já teve, né? Mas não tem mais, assim. A gente, às vezes, eu pelo menos, eu trabalhei algumas coisas em relação à Constituição com meus professores de estudos sociais, né? E é isso, assim, mas isso também tem um pouco se perdido, né, em relação aos nossos direitos, aos nossos deveres, né? Fala-se muito que a escola tem que ensinar a cidadania, mas a gente não sabe coisas básicas relativas a isso, assim. Não sei como fazer, tá, gente? Estou só levantando uma questão, assim, mesmo. Não sei como é que poderia ser feito, não sei o certo, mas, né, são coisas pra gente refletir, assim. Deixa eu levar um contraponto, então. Com relação a isso, eu estava estudando umas coisas esses tempos atrás, e uma das coisas que eu estava estudando era a questão de capacidade cognitiva do ser humano para acumular informação, para aprender, literalmente, como é que o ser humano consegue aprender, o porquê que... Uma das causas do porquê que a gente tem tanto hoje em dia alunos que não sabem falar coisas básicas, como, por exemplo, os 2 meninos lá nos Estados Unidos que não falavam a Carta de Direitos Constitucionais lá. A questão da informação por si só. O ser humano tem um mito, uma ideia de que o ser humano é multitarefa, que o ser humano consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e isso é completamente irreal. É aquela velha história, todo mundo vai falar assim, mas eu conheço alguém que é multitarefa. Tudo bem, você pode até conhecer alguém e ela realmente ser multitarefa. Isso é uma exceção, isso existe, exceções existem, mas isso não é o padrão da humanidade, o ser humano não é multitarefa. E uma das coisas que é associado muito ao não ser multitarefa é o ser humano, ele não guarda muita informação, não adianta. Então um rapaz que tem 15 horas de videogame gravado na cabeça dele, vai pra aula, ele não vai gravar os direitos constitucionais. Por melhor que seja a aula, por melhor que seja tudo, se a gente não tiver um controle de informações, por incrível que pareça, pode até parecer meio ditadura a gente pensar isso, mas se a gente não tiver uma ditadura própria nossa, no caso com crianças, aí a gente tem que controlar um pouco isso, né? Não dá pra gente deixar que ela por si só se autorregule. Mas se a gente não tiver um controle, uma autoditadura, digamos assim, de informação pra gente mesmo, por exemplo, ficar menos tempo vendo redes sociais, porque é informação, por mais que seja informação inútil, é informação que gasta espaço na nossa cabeça. E aí quando chega na hora da educação lá, na hora que a gente precisa aprender, descobrir alguma coisa que é importante pra gente, a gente não grava, não adianta. E não é porque a gente é burro ou algo do gênero, é porque o nosso cérebro tá sobrecarregado, é simplesmente isso. Então a gente tem que ter cuidado com isso em casa, pra gente não chegar na hora que a gente precisa, sem mais HD, digamos assim, sem mais memória pra salvar informações. Maris, quer falar de novo? Uma coisa só para destacar em relação a isso é que, além disso, da questão da capacidade da memória, a gente tem que lembrar que nossa memória ela é extremamente afetiva. Se um menino daquele que me chega e fala que tanto faz na escola, ele tem zero afeto para aquele lugar. Provavelmente as informações do que falarem ali, por mais que ele ache interessante, ele vai ter uma dificuldade imensa de gravar. Em compensação, ele acha muito da hora jogar Free Fire. Estou falando Free Fire da nossa realidade aqui, do Brasil. Né? Meus alunos, por exemplo, nunca vi gostar tanto desse jogo. E eles têm afeto naquilo, eles têm afeto no jogo, eles têm afeto nas pessoas com quem eles jogam, né? Então a gente também tem que fazer algumas coisas sobre essa transformação, né? O que eu preciso entender que esse sujeito se sinta representado, se sinta parte daquilo. Entenda que escola é um prédio, mas o prédio ele é constituído por pessoas, assim, né? Então eles precisam se significar em relação àquele espaço também. A Flávia Kimi Muraoka, gente, pra quem não conhece, ela é uma amiga minha. Ela tá participando aqui, ela é tímida, segundo ela não é tímida de verdade, tá? Aí ela mandou uma mensagem aqui no chat. Ela mandou mensagem pra mim aqui no WhatsApp também, pedindo pra eu levantar uns assuntos que eu vou fazer daqui a pouco pra ela. Mas eu tô entregando ela sim, porque se ela perder a vergonha, ela fala alguma coisa aí. Mas ela acabou de falar
que ela acha que não é só que não é sobre, ela acha que é sobre significar o aprendizado, ao invés de decorar, que é dar um significado para a aprendizagem das pessoas. É mais ou menos isso que a Mari estava falando. Do afeto, né? Assim, é realmente significar, é dar afeto para aquilo ali, para as pessoas têm que gostar de estar onde elas estão. Isso vai facilitar, com certeza. Gabriel, você chamou? Eu acho que adicionando ao que a Flávia falou e o que a Mari falou também, é a questão do filme todo, ele mostra a ressignificação de várias coisas, não só da educação, mas, por exemplo, a relação com o meio ambiente, a relação com a alimentação, a relação familiar. Então, ele mostra que existem diferentes maneiras de se fazer esse link entre o seu relacionamento com algumas coisas, e isso é muito importante no processo ali de formação das pessoas que estão passando por isso, tanto positivamente quanto negativamente, né? Tiamara? Essa questão de significar a educação, né? Também eu acho que o cara deve ter pensado nisso, né? O personagem lá, em um determinado momento, o que o menino vai fazer com tanto conhecimento que ele adquiriu nos livros, isolado ali? Não vai servir para nada, né? Sim. Então, isso aí é interessante. E outra coisa, uma crítica que eu faço muito à escola atualmente, essa é a escola muito conteudista, né? Então, a criança tem 8 matérias, 10 matérias, sabe? Gente, não precisava disso, 3 matérias, né? Faz a criança ler, faz a criança gostar de leitura, que pronto, ela já aprende quase tudo da vida dela. Se der literatura, cinema, teatro para criança, já está assim, meio caminho andado. Ela, né? E aí, em vez disso, não, fica lá, né? Eu não sou professora, quem é professora aí? Você, né? Então, né? Assim, a criança tem 8 aulas por dia, sei lá como é que é, mas eu vejo que é muita matéria e às vezes sem sentido, né? Então isso aí podia ser oferecido mais tarde para a criança, né? Que quisesse se especializar em alguma coisa e tal, mas... Acho que o mais importante que tem acontecido, pelo menos eu tenho visto um pouco, né? Eu sou mais novo na área da educação, comecei a trabalhar faz pouco tempo, a Mari trabalha mais tempo com educação do que eu, talvez possa falar até mais. Mas uma coisa que está sendo muito em voga na educação agora é o ensinar a aprender. Tipo, você não ensina mais o aluno uma matéria, você ensina ele a aprender a matéria. E ele vai aprender por conta própria na maior parte das vezes. E aí você fica lá como um guia e como um suporte, para quando ele realmente tiver uma dúvida, alguma coisa do gênero, você auxiliar ele. Então, essa é uma maneira que a gente tem, que pelo menos os professores têm pensado a educação, para que a gente diminua essa questão de conteúdo mesmo, porque tem muito professor que considera isso errado. É lógico, a gente tem muita gente que ainda é da escola antiga que vai achar que é ficar lançando conteúdo. Obviamente, isso não acaba da noite pro dia. Mas já tem uma perspectiva de mudança dos professores, pelo menos. Talvez não do sistema educacional. Mas os professores em si, eles querem mais partir para essa ideia de ensinar a aprender, para que o aluno tenha liberdade própria. Flora? Quer falar? Ih, acho que a Flora caiu. Ela pediu pra falar e caiu. Quando ela voltar, ela fala, então. Bom, eu gostaria de falar uma coisa em relação a essa coisa, né, das crianças aprenderem e tudo mais, o sistema educacional. Eu acho que uma coisa que é colocada no filme, que eu acho muito interessante, é justamente essa participação dos pais, né? Lógico que no caso lá, só ele ensinava as crianças e era rígido. Mas eu acho que é interessante os pais estarem sempre incentivando, sabe, a leitura, novas formas de aprendizado, para também não deixar só nas costas dos professores. Lógico que, né, como professores,
eles nos orientam e tudo mais, mas acho que também é parte fundamental dos pais participarem, sabe? Não adianta falar assim, porque a educação está defasada e tudo mais, e os pais ficarem como se não fosse a responsabilidade deles também, né? Acho que isso é uma coisa importante de colocar. Também os professores, né? A gente estudou em escola pública e as matérias que são importantes, que tem mais carga horária, a gente tem um bloqueio porque é tanto conteúdo, o jeito de passar errado o professor às vezes, né? Que eu tenho um bloqueio assim com matemática, porque não conseguia aprender direito porque a professora era extremamente agressiva e não passava certo, e quem não conseguia aprender naquele horário já era, não aprendeu, né? Não é nem culpa do professor em si, porque ele está uma tão cadeia, sobrecarregado, né? Também, de ter vários alunos, e às vezes ele se sente frustrado pelos alunos não estarem conseguindo absorver, e aquilo fica, né? É um dominó, né? Que vai vindo e muitas coisas erradas e vai sendo resolvido, né? E a gente cria pessoas assim, sendo as pessoas erradas, né? Acho que é isso. Antes de passar para a Flora, então só fazer um comentário. Essa questão que a Mayara levantou aí de dividir a responsabilidade dos pais terem responsabilidade também, eu acho que a gente não tem que levar isso só para a educação, não. A gente tem que levar isso para a nossa vida, responsabilidade como sociedade. A gente tem responsabilidade com o próximo, tem responsabilidade com tudo ao nosso redor, querendo ou não. Só o fato da gente estar vivendo, a gente acha que, como é que é, livre-arbítrio, liberdade de expressão, é não ter responsabilidade com os outros, é só com você, eu acho que não. Acho que faz parte, a gente tem responsabilidade, sociedade que envolve isso que a Mayara falou, tem responsabilidade com a educação dos nossos filhos, responsabilidade com o nosso vizinho tem com a gente e tudo mais. Flora, você pediu para falar? É que faz um tempo que eu vi o filme, mas eu lembro que ele tinha me impactado numa questão também, para mim, que é muito assim, que no fundo ele fala muito do universo americano. Mesmo o pai tentando lá a história, tentando fazer parecer com que o pai foge à regra, ele não foge. Puxando um pouco o que a tia falou da ideia da educação muito conteudista. Ele dava muito conteúdo para os filhos eram muito programados, tinham até horário para a parte do ócio. E aí você não tem um desenvolvimento, por mais que eles tenham uma capacidade crítica acima dos primos, mas você também não tinha um desenvolvimento pleno deles lá, tipo, filosófico, sobre a realidade que a gente... Por exemplo, eu sempre tive uma discussão que a gente acha, por ter um certo raciocínio, por ter desenvolvido a linguagem que a gente desenvolveu, tem até alguém, meu irmão não está aqui, eu acho que o Pedro, não sei se ele está aqui, que é do direito, eu não sei como funciona isso na filosofia, mas tem uma ideia de direito natural. Mas o que é direito natural do ser humano? Entendeu? Se a gente parte tudo do princípio que a gente tem uma linguagem, a gente criou uma referência e fez uma construção intelectual sobre o que é natural. Entendeu? Natural direito natural é o cachorro beber água. Mas e o que é? Aí a gente, quando entra nessas questões de direito natural, a propriedade entra como um fator de direito natural do ser humano. Mas como? Entendeu? Então, tipo, e eu acho que o pai, ele não foge à regra. Tá? Ele é totalmente... quando os filhos decoram a Constituição americana, não dá uma ideia universalista para os filhos, como de fato eles querem parecer, entendeu? Então, assim, é um pouco também nessa questão. A gente está condicionado à sociedade que a gente vive, né? Era mais ou menos isso que eu queria falar, não sei se... Belo comentário. Contribuiu bastante pra gente aqui. Antônio. Diga. Acho que dá pra gente aproveitar e virar um pouquinho a chave em cima do que a Flora falou, pra gente falar sobre... Peraí, deixa eu ver. O que a Flora comentou? Acho que... Sim. Eu acho que dentro disso a gente poderia falar isso também que a Flávia comentou. E também sobre o que a Juliana e a Flora comentaram, falar da questão do estilo de vida, né? A mudança para um estilo de vida sustentável, que é algumas coisas que mostram ali
mas muitas vezes a gente não sabe como fazer no nosso caso, né? Que nem a Juliana falou, ela disse que não tem estilo sustentável, mas eu acho que também tem muito do que a gente encara como ser sustentável, né? Porque colocam um conceito de sustentabilidade, é como se vendessem para a gente um conceito de sustentabilidade, mas no fundo a sustentabilidade em si é outra coisa. Então, dentro disso, eu acho que primeiro a gente poderia discutir o que cada um aqui vê como ser sustentável ou o que é sustentabilidade para você. E Beleza, alguém se propõe a começar a falar? Quem quer começar? Tá, então eu sei que ninguém vai começar, eu vou começar então, vou dar o pontapé de partida aqui, já que é assim, vamos lá. Sustentabilidade, um conceito, acho que a maioria aqui conhece o básico da sustentabilidade, né? O tripé da sustentabilidade, o social, o econômico, o ambiental. A última vez que eu reuni com a Carol, a gente estava falando de sustentabilidade, ela me mostrou mais um tripé, que agora é o cultural. Depois eu fui procurar, tem mais um outro tripé, né? Já estão começando a fazer igual os 5 R's da reciclagem e utilizar, já tá virando, já é um negócio, já é um polvo já de 8 pés da sustentabilidade, igual os 5 R's agora já são acho que 8 ou 9 R's. Assim, é positivo. Quando a gente começa a colocar, a ampliar a nossa visão, eu acho positivo na maioria das vezes. Nessa questão da sustentabilidade em si, eu já tenho um pouco de medo quando a gente começa a aumentar para algumas coisas. Eu acho que a gente pode perder um pouco o foco. Não acho que a questão cultural, que é o quarto pé que a Carol me mostrou, perca o foco. Pelo contrário, eu acho que ele... Só que eu acho que ele também já estaria no social ali, talvez, se a gente entender a cultura como parte da sociedade humana. Meio que já estaria ali. Mas a gente pode destrinchar também, colocar um quarto pé, que para mim esse quarto pé aí não teria grandes impactos no que a gente entende como sustentabilidade. Mas eu, particularmente, gosto muito de associar sustentabilidade à permacultura. Quando eu comecei a estudar um pouco de permacultura, eu comecei a ler a definição do conceito, da onde surgiu. A ideia de permacultura vem de permanente, a ideia de sustentabilidade vem de sustentação. Então, o que a gente tem que, quando a gente pensar em sustentabilidade, para mim, é pensar se a nossa atitude ela deixa alguma coisa para ser usada permanentemente por outras pessoas, para ter essa divisão. Então, a sustentabilidade, para mim, é quando a gente deixa de pensar na gente, a gente pensa na sociedade como um todo, mas não só nesse momento. A gente pensa nesse momento e pensa no momento próximo. Como é que a gente vai fazer para que aquilo que eu vou usar se mantenha ali, para que outra pessoa também possa usar, e a gente tem essa ideia de permanência, de sustentação mesmo que ela tem. Então eu gosto dessas duas palavras, permanência e sustentação. Eu acho que elas definem bem o que é sustentabilidade, na minha opinião. E aí essa ideia da gente também só ter um pouco de cuidado para não colocar um monte de pezinhos diferentes e acabar perdendo um pouco o foco do que é. Que para mim é sustentação, e quais são os principais pilares de sustentação de uma pessoa. É a economia, é a sociedade, né, o social, é a convivência social, é ter a família, é ter o lazer e tudo mais. E o ambiental, que a gente pode achar, às vezes é meio contraintuitivo se você falar para alguma pessoa na rua que o ambiental é tão importante para ela na questão da saúde, na questão de tudo mais. Não vou entrar aqui nas questões específicas do porquê que isso é bom, né, obviamente, senão seria muito tempo. Mas eu acho que a gente também tem que ter essa percepção. Inclusive, uma das coisas que a Kimi pediu para mim falar em WhatsApp é como que é desvinculado, eu acho. Peraí, deixa eu ler aqui só para ter certeza. Essa divisão homem e natureza, o antro, antropomórfico, antropocêntrico, antropização e tudo mais. Particularmente, eu entendo essa definição na questão social. Eu entendo que a gente precisa dessa definição porque a gente realmente é um animal, é um ponto fora da curva na natureza.
a gente tem uma outra, um outro jeito de interagir com o mundo, então a gente tem que ter uma visão especial, mas a gente também tem que quebrar um pouco isso. Eu gosto de fazer isso nas minhas aulas. Eu já dei aula sobre conflitos socioambientais para os adolescentes aqui onde eu dou aula, e eu falei, uma coisa que eu quis discutir muito com eles é essa questão de meio ambiente e ser humano. A gente não é parte do meio ambiente. Quando a gente constrói alguma coisa, essa coisa não passa a fazer parte do meio ambiente. É uma alteração ambiental, mas um passarinho não faz uma alteração ambiental quando ele constrói um ninho. Então, basicamente, quando a gente constrói uma casa, não é construir um ninho. Assim, eu acho que a gente, lógico, impacta muito mais do que um passarinho. Mas se a gente pensar em construir de maneira sustentável, a gente não vai estar fazendo basicamente o que o passarinho faria. Construir com o mínimo possível um jeito da gente abrigar. Então a gente tem que tentar quebrar um pouco essa divisão também do ambiental ser separado do ser humano, para que a ideia da sustentabilidade ela fique mais intrínseca mesmo nas pessoas de uma vez. E ela não tenha que pensar, ela já saiba por concepção dela mesmo o que é sustentabilidade. Sim. Eu acho que é basicamente isso, né? E fechar ciclos, né? Então, se a gente está falando de resíduo, de alimentação, por exemplo, então você planta, você consome, vai na compostagem, vira adubo, você planta de novo, e assim vai, né? Fechar ciclos, é pensar realmente no eco, né? Não só na gente, né? O ser humano realmente se afastou, né? Um pouco não, bastante, né? Da natureza, e é uma coisa tão artificial, e também não dá para ser tão radical assim, porque a gente precisa, né, da tecnologia. A tecnologia faz parte da nossa evolução, né, da evolução da sociedade, do ser humano. Então a gente precisa usar a tecnologia agora para ficar um pouco mais saudável e pensar mais no planeta, né? É isso. Eu acho que uma coisa também que dá pra gente adicionar esses conceitos todos, e é legal falar, é lembrar do conceito também do desenvolvimento sustentável, né? Que muitas vezes associam sustentabilidade a não fazer nada, ter um distanciamento a melhorias ou coisa do tipo, e não é isso, né? É tanto a gente, no conceito de desenvolvimento sustentável, justamente, é pensar em suprir as nossas necessidades, mantendo o que é necessário para gerações futuras. Então, muitas vezes, tem essa confusão do extremo, daí a gente volta para a questão lá do começo da nossa conversa do 880, né? De muitas pessoas acharem que ser sustentável é não consumir nada, ter só produtos eco ou coisas do tipo. E não, é muito mais uma questão comportamental, porque você está consumindo coisas eco, deixando de comprar ou coisas também, não significa que você tenha consciência realmente ou que você mudou seu comportamento em função de saber o que é sustentabilidade ou o que é o benefício disso. É só talvez uma moda que o mercado ou a tendência está mandando para você. Até porque a sustentabilidade já virou um produto, né? Essa é uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar também. Isso é uma discussão que eu tive uma vez com o Antônio também, que o exemplo dos canudos, que é o clássico, que criaram canudos de vários tipos e com isso incentivou o consumo desses diferentes canudos. Mas isso, como eu falo, em vez de diminuir o consumo, você ter um consumo consciente, foi só aumentando e não criando realmente uma mudança de ponto de vista ecológico para melhor. É o mesmo ponto, a gente tem que ver, a questão não é mudar, diminuir ou coisa do tipo, mas sim consumir de forma consciente. E aí vem coisas como modelos de negócios diferentes e propostas diferentes, como é o caso da Bi também. Eu acho que desde que a gente começou o Econatura, né, Gabriel? A gente não teve nenhuma vez que a gente não falou sobre essa questão de vender a sustentabilidade. Mas... Sim, mas é um marketing verde, né, também. É a questão de as empresas encontraram no marketing verde um ótimo caminho para se vender mais. E dentro disso veio a questão de sustentabilidade e vender a sustentabilidade como um produto, como a marca dela ali. Então virou todo um problema. Só falar uma coisa rapidinho.
Fabrício, Laís, Júlia, vocês, se quiserem mandar mensagens no chat para não ter que falar aqui, quiser mandar alguma coisa ali no chat, pode mandar que a gente tá lendo, tá? Carol, pode falar? Você levantou a mão. Bom, só nessa metade de mês, assim, a gente está dia 16, Então, a gente iniciou o mês aqui na BI de julho falando sobre sustentabilidade, né? E como a gente pode fazer nossa parte, né? A proposta foi essa, assim, né? Como a gente consegue, com pequenas ações, impactar de forma positiva, né? A sociedade, o planeta, assim. E eu comecei o mês com um pensamento, e aí a gente foi conversando, e aí fui adquirindo conhecimento, né, também dentro desse tema, assim, até para mim era meio nebuloso também falar sobre sustentabilidade, assim, a gente sempre fala disso aqui, desde que a BI começou, assim, né, faz parte do que a gente acredita, mas ao mesmo tempo, até isso, assim, ainda é um tema que tem muito para ser tratado, né? Então ele fica um pouco confuso e ainda o mercado explorando a sustentabilidade desse jeito tão capitalista, né? Para fazer dinheiro, então aí fica tudo misturado e consegue. Opa! Vocês estão me ouvindo, né? Aqui eu tô escutando tranquilo. E a gente não consegue entender. Então, assim, hoje eu acho que eu entendo um pouco mais, assim, e para mim eu acho que o que fica muito forte é a questão de que o entendimento de que tudo está integrado, né? Então, a forma como você vive, o que você compra, o que você vende, né? Quando você vende e que você consome não só de produto, mas de conteúdo, né? Tudo é sustentabilidade e tudo e aí a questão do meio ambiente, porque no começo do mês eu estava meio assim, eu até falei, quando a gente conversou, eu falei, eu quero falar de sustentabilidade, mas para mim, não queria falar só de meio ambiente, né? Até falei isso. E porque eu queria falar de como, de uma visão de negócios, assim, né? Queria falar de como é importante que o seu negócio seja economicamente sustentável, para que você consiga, para que ele consiga perdurar, né? E para mim isso não tinha muito a ver com o meio ambiente, assim. Mas no final das contas tem, né? Porque você está impactando o meio ambiente com tudo que você faz, né? Então, se você tem um negócio, ele vai impactar o meio ambiente de alguma forma e a sociedade, né? Então, como que isso volta para a gente, né? São muitas reflexões, né? Então, hoje eu consigo ver que é isso mesmo, assim, a gente tem que entender cada vez mais que a gente faz parte, né? A gente está aqui, não tem assim, então tem o meio ambiente e tem eu, né? Não, né? É tudo junto, interligado, conectado. E uma outra coisa que eu queria falar, assim, que eu sempre falo, eu acho muito importante, assim, nessa questão de consumo, né? E de escolhas, sobre dinheiro mesmo, assim, como a gente, enquanto consumidor, tem um poder muito grande e a gente às vezes não tem noção disso, né? A gente, o nosso dinheiro, ele faz o mundo girar, né? Você pode ter pouco, você pode ter muito, mas o seu dinheiro, como você compra, o que você escolhe consumir,
é o que faz a roda da economia girar, né? Então é muito importante você ter essa consciência de que o que você compra é importante, o que você escolhe comprar é muito importante, tem um peso muito grande, né? Então, se você escolhe comprar de produtores locais, né? Se você escolhe pensar no alimento que você vai consumir, você está fazendo não só por você, né? Não é só pela sua vida, você está fazendo pela sociedade. E é isso também que a gente queria falar nesse mês, né? Só de você pensar onde você coloca seu dinheiro já é uma grande ação, né? É uma pequena, mas é uma grande ação, né? Então, peraí, de quem que eu estou comprando? Deixa eu entender melhor, né? Onde que eu estou colocando meu dinheiro aqui? E esse produto, e esse serviço, tudo, né? Tudo, a gente... o dinheiro, ele movimenta tudo que a gente... para viver, né? A gente precisa de dinheiro. Então, é legal a gente refletir sobre isso, assim. Enfim, acho que é isso. Legal. Posso falar? Flora, pode. Então, eu tenho uma visão de que sustentabilidade talvez seja conhecer o ciclo todo, né? Do que você... Aqui, no caso, a gente pode falar especialmente de consumo, mas é você entender aquele comportamento seu do começo ao fim. Então, por exemplo, eu já tinha muito essa discussão com uma amiga minha que uma época decidiu que era sustentável, não consumia mais plástico. E aí ela ia em São Paulo, no centro de São Paulo, na zona cerealista, com um monte de pote, ela já tinha, de sacolinha toda bonitinha, comprar a granel para não ter mais plástico. Ela morava a 3 horas, numa parte rica de São Paulo, para chegar no centro. E ela ia aí com um carro que consumia gasolina e jogava fumaça, muito. E ela fazia esse percurso durante 3 horas. E aí, uma vez eu questionei ela, isso é sustentável? A sua economia de plástico, em vez de comprar no mercado do seu bairro e gastar 3 horas queimando gasolina para ir comprar a granel ali no centro, é sustentável? Então, demonstra o quanto a gente não tem visão global das coisas, das nossas ações. Então, por exemplo, eu fiz moda, então o consumo de moda é muito isso, né? A questão do descarte, do consumo atemporal. Então, você tem que prestar atenção. Mas aonde vem essa roupa? Ela se desloca quanto tempo para chegar até aqui, entendeu? Mas tudo bem, eu vou consumir da menina que costura aqui do lado, que eu conheço, que é lindo. Mas e o tecido que ela está usando? Entendeu? Qual impacto ele tem? E hoje a gente tem uma dificuldade, porque é muito industrializado, dificuldade de conhecer esses ciclos, né? Então, assim, é difícil para a gente também entender o nosso impacto. A questão do canudo, ele é sustentável por um ponto, mas por outro, se todo mundo passar a usar canudo de metal, como é que é a produção desse canudo, o uso de metal para você, de produto químico, né, para você produzir a extração do próprio metal para fazer o canudo, né? Então, assim, a gente não tem esse conhecimento. E aí a gente acaba entrando numa onda. Outra coisa que eu ia pensar, que eu ia falar, da parte sustentável administrativa, que é um conflito que se coloca muito. E eu tive esse problema porque eu produzia pães veganos. E eu queria que todo mundo pudesse consumir os meus pães veganos. Então, eu fiz um estudo para que os meus pães tivessem preço de pão de queijo. Mas isso não fez com que a minha empresa fosse sustentável. E eu não consegui continuar. Então, isso é um problema também. Consumir local, consumir artesão, às vezes é inviável, porque é muito caro para ele ser sustentável, ele precisa cobrar um preço mais caro. E não é tão fácil. Então, a discussão de sustentabilidade ela é muito complexa e ela vai por muitas áreas, né? Sim. Mari? Agora eu que vou ser um pouco polêmica em algumas coisas. Sobre o que você falou de cada hora acrescentar um pé numa coisa que era um tripé, é exatamente o que a educação faz. A gente faz um monte de caixinha para entender a mesma coisa. Essa é uma coisa que eu quero que a gente pense. Então, o que acontece? Todas essas coisas que a gente vai acrescentando como pezinhos na sustentabilidade são coisas que já estão incluídas nela. Mas que às vezes as pessoas não entendem se a gente não der um nome.
Então, por exemplo, né, você falou da questão do, eu acredito que o cultural está dissolvido no social. Eu boto fé que tá. Mas se você vira para um sujeito e fala assim, dá para educar com cinema, e não for um público tipo aqui, vai falar, não, você tá viajando, cinema é uma coisa, educação é outra. E aí você apresenta isso com um nome e fala, isso é uma metodologia de ensino. Agora vai dar certo. E é isso que a gente faz, a gente dá nome para as coisas. Na verdade, eu acredito que cientista, gente, não é a pessoa que descobre nada, é a pessoa que nomeia tudo. É isso que eu penso, assim. Não estou falando que isso seja ruim, tá, gente? Eu acho que isso é extremamente necessário. Mas é isso que torna tão difícil a gente não pensar em caixinhas e até um problema formativo, né? A gente é formado em caixinhas, e aí, para a gente depois pensar isso de uma maneira mais ampla, a gente tem uma dificuldade maior. Outra coisa, por um tempo, eu tive um super preconceito com o termo sustentabilidade, assim. Por quê? Porque eu via ele sendo usado como mercadoria. Né? Aquela questão do, isso é uma economia verde, né? E aí, o que a gente vê? Quando os pequenos produtores produzem, eles nunca vão alcançar os preços dos grandes produtores que tentam produzir de uma maneira sustentável. Exatamente por coisas que a Flora acabou de falar, até sobre uma experiência, né, dela. E aí a gente entra em outra questão. Quem são as pessoas que podem consumir? Esses produtos sustentáveis, eles já conseguem ser acessíveis à nossa população? Ou será que seria interessante a gente pensar em como as pessoas podem produzir algumas coisas? Para que elas não tivessem que consumir tudo. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, por exemplo, é muito legal a questão que a Itamara e o Lúcio trouxeram sobre a importância de pensar no todo, de entender essa escala, de refletir sobre o processo, entendendo que as coisas elas não são divididas, né? Isso eu acho que é o principal, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, né? Vou pegar o que está na minha mão. Eu tenho um celular. Eu posso entender o meu celular se eu conhecer só matemática? Não. Eu preciso conhecer, né, diferentes coisas para eu poder compreender isso como um todo. Eu acho que a proposta da sustentabilidade real é isso. Galera, vamos conhecer a realidade como um todo, entendendo que tem um lado que é social, que tem um lado que é econômico, tem um lado que já se vendeu, mas que tem um lado que não está vendido ainda, que é esse lado que a gente tem que se apegar, né? A Júlia, não sei se todo mundo leu, então eu vou colocar aqui, a Júlia, ela falou, né, dessa questão da dúvida que ela tem. Tem o lado negativo, né, no caso dos canudos, porque explorou a questão do consumo, mas tem o lado positivo de pensar que a gente não está mais consumindo tanto o canudo de plástico. Mas aí também a gente tem que pensar, a gente realmente não está consumindo tanto canudo de plástico? Ou será que, tipo, essas pessoas que compraram, às vezes esquecem e estão na rua e usam canudo de plástico, mesmo tendo a coisa? Então tem dois. Né? Tem o consumo do metal e o consumo do canudo de plástico. Eu fui uma pessoa que entrei nessa onda do canudo. Eu achei super bom, de verdade. Mas porque eu gosto, e aí o que eu faço, eu carrego comigo. Quando eu esqueço, às vezes eu falava, vou pegar esse aqui, é só um. Eu falava, não. Você se propôs, então você tem que seguir firme na sua proposta. Então, assim, eu acho que é um repensar, entendeu? Então, eu acho que sustentabilidade, assim, para além das coisas que a gente imagina, galera, vamos refletir. Se as coisas são cíclicas, a gente está conseguindo viver tempo suficiente para ver a ciclagem disso? Eu consigo ver, por exemplo, a ciclagem de um plástico que eu consumo? Né? O que vai impactar na minha questão econômica, porque a gente tem que pensar nisso, né? Eu tenho condição, né, de consumir isso, e isso vai me ajudar? Isso é interessante? Porque algumas coisas a gente não pensa também, né? Acho que as mulheres podem falar um pouco mais sobre isso, mas, por exemplo, em relação ao coletor menstrual, não sei, né, se alguém faz uso, se já leu sobre isso, mas todo mundo fica assim, né, que eu vejo falar sobre isso. Nossa, mas é muito caro. Mas você já contou quanto de dinheiro você gasta com absorvente? Realmente é muito caro? Dá para colocar na balança? Dá pra gente pensar sobre isso? Então, eu acho que a questão é que a gente ainda não pondera. Vou voltar na tecla. Às vezes a gente ainda não conhece a variedade das coisas para realmente fazer uma escolha. E boa parte das escolhas que a gente faz são por coação, tanto interna quanto externa. Né? Você fica pensando assim, não, minha mãe falou que eu tenho que fazer uma faculdade que me dá dinheiro. Não, tal pessoa falou que tal marca é isso, isso e isso.
Então, eu acho que todas essas questões, elas precisam ser consideradas, assim, né? E elas são bem trazidas no filme, né? Nessa questão do beleza, né? Ele era sustentável no sentido de quanto ele atingia o ambiente. Lembrando que meio ambiente é tudo, nós somos meio ambiente, minha cama que eu tô aqui sentada é um meio ambiente, meu quarto que eu tô aqui é um meio ambiente. No meu mestrado eu falei especificamente sobre isso. Eu fui na filosofia, compreender quais eram o que a gente falava que era a natureza, na filosofia ocidental, e o que isso decorreu dessa dicotomização, né? Homem aqui, natureza aqui. E principalmente uma servidão, né? Homem aqui, natureza aqui. Como se tudo tivesse a nossa, vamos dizer assim, a nosso dispor, né? Então eu acho que todos esses processos estão muito, muito, muito interligados com isso. A gente entender que quando eu falo, os animais, eu sou um animal, né? A gente se entender como parte disso. Acho que é isso. Legal. Queria colocar, Antônio, uma coisinha. Pode falar. Ia chamar vocês agora. O canudo da questão, eu queria retomar a questão do canudo, que é interessante. Eu acho que, independente de se a gente está tendo essa dúvida dos ganhos de usar o alumínio, o inox, o plástico, eu não tenho dúvida nenhuma, nós tivemos ganhos sim. Eu acho que quando que você ia ver uma cidade, não sei se São Paulo, quais já estão efetivamente, sim, totalmente proibindo, em lei, o uso do canudo plástico, né? Então, eu acho que a gente está conversando sobre isso, tem algumas outras questões, mesmo que as empresas continuem vendendo para nós, por exemplo, um hambúrguer, mas hoje ela já está fazendo isso numa embalagem de papel, que tem todo o impacto, toda coisa, a gente conhece a indústria do papel, mas não está usando mais coisa fóssil, né? Então, é super vantajoso a gente falar nisso, levantar essas coisas, que as pessoas vão começar a entender e já estão entendendo devagarinho. Então, a gente vê diversas ações que foram, assim, agentes que foram na sociedade, né, debatendo isso, etc., etc., e tem tido esse tipo de avanço. É lógico que é um avanço milimétrico, mas é um avanço. Então, eu acho que isso é positivo, né? Independente, lógico, do canudo, o malefício do canudo de alumínio, mas, né, eu acho que não se compara com ganho, no caso específico do canudo, dessa discussão e das leis que vieram. Isso tende acho que, a caminhar nesse sentido. Eu queria falar, o Antônio. Pode falar. A gente... O nosso trabalho, né, tem uma frase que eu sempre usei na minha vida, que é assim, em ecologia e em cultura também, a gente tem que pensar grande e agir pequeno, né? Então tem que agir no nosso entorno, no nosso meio, mas tem que pensar grande. Só que agora, tanto tempo agindo pequeno, e fazendo trabalho de formiguinha, com criança, ensinando para criança, incentivando leitura e tal, né? Eu estou chegando a uma conclusão que a gente não pode ficar só no agir pequeno, entendeu? A gente tem que agir grande também. E agir grande é agir politicamente, sabe? Porque esse trabalho de formiguinha, gente, vem um grandão lá e faz assim, ó, passa uma régua, acaba com o trabalho de formiguinha. Já viu uma fila de formiguinha e alguém passar uma régua assim? Né? Então, a gente que está nesse meio de cultura, política, né? Tipo assim, a Cinemateca nossa, gente, está correndo risco de pegar fogo porque não tem dinheiro. Né? Cinemateca, com todos os nossos filmes, um acervo, né, histórico lá, não está tendo dinheiro.
Então, a gente tem que pensar que tudo passa pela política, a gente tem que pensar. Entendeu? Porque esse negócio de canudinho foi através do quê? Né? A gente fez pressão, né? Os ambientalistas fizeram pressão e saiu a lei do canudinho. Né? Então, eu acho que a gente tem que ficar atento nisso. Né? Agora vai ter eleição. Tem algum vereador aqui comprometido com a questão ambiental que a gente possa apoiar, que a gente possa indicar para alguém? Né? Então, porque tudo passa pela política, infelizmente, tudo, né, é através da política. Para a gente poder avançar. E a gente avança. Se a gente entrar por esse caminho, avança, porque muitas leis de direitos humanos, não sei o quê, foi conseguido assim. Né? Não veio de graça, porque o político achou bonzinho e fez. Né? E assim é também nas questões trabalhistas também, né? Tudo que a gente tem foi conquistado, não foi dado de graça, né? Então é isso, a gente que está nesse meio batalhando aí, pensar nisso, pensar numa ação mais, né? Além do nosso trabalho de formiguinha, pensar numa coisa maior. É isso. Bom, galera, deu 8h30 aqui já. Eu acho que se deixar a conversa, ela não vai acabar, porque é uma conversa que realmente dá pra se estender muito, mas muito mesmo. Assim, o filme tem 2 horas, dá pra conversar tranquilamente umas 10 horas seguidas sobre o filme. E lembrando, porque a gente sai do filme, vai entrando no assunto e a gente vai a fundo no assunto. Quando vê, dá pra voltar pro filme, aí você pode pegar outra parte do filme pra mais longe ainda. Então eu só queria abrir agora um espaço final para quem quiser fazer uma ponderação, para quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer. Aí talvez alguém aqui no meio dessa galera consiga responder, consiga ajudar, pra gente poder finalizar e todo mundo ir jantar e aproveitar o restinho da quinta-feira aí. Alguém tem alguma coisa? Não? Foi muito bom, Antônio. Muito obrigado. Valeu. Que bom que Só agradecer mesmo. Eu queria colocar, já que o Antônio falou que uma parte da iniciativa foi a nossa iniciativa lá do nosso cineclube lá no Zé Mira, que eu estou chamando de Cineclube Paraíba, em homenagem à usina de leite que tem lá perto, inclusive do parque da cidade, que está num imbróglio jurídico lá que só não demoliram porque alguém embargou. Então, essa é a nossa ideia, sempre foi a ideia dos filmes. A gente só trabalha com filme desde 1977, então é um pouco novo na história de produção de filme, mas sempre foi com essa ideia de estimular o debate, né? E isso é possível. E assim que acabar também a nossa pandemia, com todo mundo vacinado, inoculado, sei lá mais o que, nós vamos continuar com o nosso programa lá no Zé Mira, aos domingos, e, como disse o Antônio, no nosso caso, por pós-reunião, pós-filme, sempre o vinho é bem-vindo. Exatamente. Foi daí que Também veio a só inspiração. agradecer, parabenizar a todos. Eu não assisti o filme, mas agora preciso assistir urgentemente. Tantas questões já vou assistir com uma outra visão. E parabéns aí a e a todos. Valeu, Pedro. A gente queria também agradecer, né, o convite, foi muito legal o papo. O filme realmente tem... Nossa, a gente fica discutindo aqui, fica até madrugada falando, né? Muita coisa para falar. E que convidar todo mundo também para conhecer nosso trabalho, né, na nossa página, no Reabitar. E a gente está começando, engateando, mas a gente pretende, sim, contribuir muito para a sustentabilidade. Aprender também com Aprender. sustentabilidade.
E quando der, depois da pandemia, conhecer o projeto de vocês, todo mundo do cinema, que com certeza vale a pena, né? Junto é muito mais, né? Muito obrigado mesmo. Maravilha. Valeu, Marcelos. Valeu, Mayara. Tá bom. Tenho só uma pergunta para o grupo. Recentemente, eu não sei se foi o mesmo ônibus, mas não teve um ônibus que foi retirado de um lugar porque estava gerando muita gente que vai visitar. Não era esse mesmo ônibus? Ah, de outro filme, né? É do Into the Wild. Oi? É do filme Into the Wild, que eles tiraram o ônibus. Tá. Christopher McCandless. O cara que morreu no Alasca. Natureza Selvagem, né? Isso. No Brasil. Alexander Supertramp, o apelido dele. Conheço toda a história do filme. Quando eu assisti o filme, eu lembro que a primeira coisa que minha mãe fez, ela tava assistindo comigo, ela olhou pra mim e falou assim: Antônio, não vai ter ideia, hein? Legal. Gente, também queria agradecer. Eu geralmente falo bastante nesses bate-papos, mas hoje eu fiquei quietinha, só ouvindo, aprendendo bastante. Foi muito enriquecedor, muita gente inteligente aqui. É um prazer muito grande. Eu fiquei pensando também, acho que é legal falar, que um pensamento que me veio durante o bate-papo foi, poxa vida, né? A gente está num momento tão difícil, tanta coisa ruim acontecendo, todo dia uma notícia pior ainda, principalmente para o nosso país, né? E aí eu pensei assim, poxa, tem tanta coisa ruim acontecendo, mas no meio disso tudo tem aqui esse grupo de pessoas dispostas a discutir sobre um filme tão enriquecedor que traz tantas reflexões. Então, assim, acho que o caminho, a gente ainda tem salvação, sabe? Eu acredito nisso. Legal. E eu fico feliz de poder compartilhar isso com vocês. Muito obrigada mesmo, assim, de verdade, de coração. Hoje eu vou dormir mais feliz. E eu queria falar também que esse projeto, né, a gente vai fazer outras vezes, ainda online, provavelmente, com certeza, na verdade. E aí fica o convite também para vocês ficarem sempre de olho, para participarem, trazerem conhecimento de vocês também para o bate-papo. Mas agora então só falar uma coisa, então antes de finalizar também. Eu acho que o projeto ele tem que continuar, obviamente, é uma coisa que depois que eu conheci o projeto da minha tia, que eles já mencionaram, que eu já mencionei, eu fiquei com muita vontade de fazer algo semelhante, falando sobre o meio ambiente, né? Acabei que tive essa oportunidade com o Gabriel de começar a pensar isso, depois a gente foi falar com as meninas da Bia, a Carol e a Vitória, deu uma sorte delas que nem conheciam a gente, tinham falado com a gente uma vez, assim, por 5 minutos, toparam de cara. O negócio sem conhecer, elas confiaram na gente, que o negócio ia ser legal e que ia ser bom. Então agradecer muito já. E já falando, dessa vez teve uma coisa um pouco diferente. Por ser online, a Mari, por exemplo, a Mari é lá de Lavras, Minas Gerais, onde eu e o Gabriel estudamos. E ela conseguiu participar dessa vez. Então, Muito quando legal. for presencial, eu já quero me comprometer que quando for presencial a gente manter a live online para quem for de fora de São José poder participar e a gente ter um debate que agregue bastante, que a gente consiga trazer gente de fora para falar e para conversar com a gente. Acho que vai ser legal. Essa Mato Grossense de Lavras agradece, viu? Exatamente. Gabriel, você quer finalizar? Só rapidinho antes do Gabriel finalizar, se der pra Flora e pra Kimi depois abrir a câmera, só pra gente tirar um print screen aqui da tela pra poder fazer uma divulgação. Sim, não seria bom, ruim. Kimi, eu sei que você tem vergonha, mas É só uma foto. só uma fotinho. A próxima, vou fingir que é presencial, porque aí a gente não sai em pijama, né? Sacanagem. Chaves, avisar isso agora, assim, no finalzinho. Não, mas você... Enquanto Mas eu, isso, também, tá eu só falando. queria agradecer também. Eu achei que foi muito, muito legal, muito enriquecedor. Achei que eu não ia falar tanto,
E a próxima eu prometo, eu já assisti esse filme, eu não tive tempo de assistir perto, eu assisti já faz mais de um ano, então eu falei um pouco mais da minha memória do que de... porque eu não tô com ele fresco na cabeça, mas a próxima eu prometo que eu vou assistir o filme um dia antes. Beleza. Só tirar um print então, todo mundo sorri aí, galera. Todo mundo felizinho? Valeu. Falou. Aliás, Gabriel, se o Gabriel quiser fazer a última coisinha pra finalizar, aí o Gabriel terminando, a gente pode... Só agradecer, gente. Agradecer a todo mundo que participou, agradecer ao BI por sempre apoiar a gente, ao Rehabitat por também estar nessa com a gente dessa vez e sempre quiser também contribuir, pode contribuir. E também quem tiver aí sugestões, tiver filme que quiser, que acha legal, que também quiser contribuir participando, tanto na concepção, que a gente antes do evento a gente discute do filme entre a gente, então é todo um processo. Então quem quiser, sinta-se à vontade, porque é sempre bom contribuir com pessoas diferentes e diferentes visões, porque como o Antônio falou lá no começo, a gente não é detentor de conhecimento, não é o dono da razão, mas sim a gente está querendo aprender todo mundo junto. É isso, então. Exatamente. Boa noite. Boa noite. Gente, boa noite, muito obrigado a todo mundo. Tchau. Gente, obrigada. Falou.